Olá! Já parou para pensar no que faz uma empresa funcionar direitinho? Não importa o tamanho, se é uma startup que está começando agora ou uma corporação gigante, toda organização precisa de uma estrutura. É como se fosse o esqueleto que sustenta tudo, sabe? Mas como é que essa estrutura é definida? Vamos descobrir juntos como se transforma o que poderia ser um caos total em coesão. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se não tiver um plano, o trabalho vira uma bagunça. Pessoas fazendo a mesma coisa sem saber, ou pior, tarefas super importantes que ninguém está fazendo. A resposta para isso está no ato de organizar. E organizar é exatamente isso, um processo pensado, de propósito, para arrumar os recursos e as tarefas e, assim, alcançar os objetivos. É literalmente botar ordem na casa, transformar o caos em coesão. Para a gente entender bem esse tema, nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa com os pilares, aquilo que é a base de tudo. Depois, a gente passa para as grandes decisões que moldam a empresa, explora os modelos mais comuns que existem por aí e, no final, a gente se faz a pergunta mais importante: como escolher a estrutura certa? Bom, para construir qualquer coisa que seja sólida, a gente precisa de pilares, certo? No mundo das empresas é a mesma coisa. Existem 6 perguntas essenciais que, quando respondidas, definem o jeitão de qualquer negócio. Essas 6 dimensões são tipo DNA de uma organização. Vamos lá, rapidinho. Primeiro, a especialização. As tarefas são super específicas ou cada um faz um pouco de tudo. Segundo, a cadeia de comando. Bem simples. Quem manda em quem? A linha de autoridade é clara? Terceiro, amplitude de controle. Um chefe supervisiona 2 pessoas ou 20? Isso muda tudo. Quarto, a departamentalização. Como as pessoas são agrupadas? É por função, tipo marketing, finanças? É por produto, por região? Quinto, a centralização. Onde as decisões são tomadas? É lá no topo da pirâmide ou a galera tem autonomia para decidir? E sexto, a formalização. Qual o nível de regras? É um ambiente todo certinho, com procedimento para tudo, ou é mais flexível? As respostas para essas perguntas vão definir se a empresa é mais ágil ou mais burocrática. Ok, com base nesses pilares que a gente acabou de ver, os líderes tomam umas decisões bem estratégicas que moldam o jeitão da empresa. Vamos dar uma olhada nas principais. A primeira grande decisão tem a ver com o tamanho da escada, ou seja, a verticalidade da empresa. Uma organização que a gente chama de alta tem muitos degraus hierárquicos, sabe? Muitos chefes que supervisionam poucas pessoas cada um. Já uma organização achatada tem poucos níveis, com cada gestor sendo responsável por uma equipe bem maior. Essa escolha mexe direto na agilidade da comunicação e, claro, nos custos. A segunda decisão é sobre poder. Quem bate o martelo? Na centralização, o poder fica concentrado lá no topo. Isso garante que as decisões sejam padronizadas, mas pode deixar a empresa bem lenta. Já na descentralização, o poder é distribuído. Isso agiliza as coisas, motiva as equipes, mas tem um risco, o de criar silos, sabe? Cada departamento olhando para o seu umbigo e perdendo a visão do todo. Todas essas escolhas levam a gente para 2 modelos bem diferentes. De um lado, o modelo mecanicista. Pensa numa máquina, é rígido, hierárquico, super eficiente para tarefa repetitiva. Do outro lado, o modelo orgânico. Pensa num ser vivo, é flexível, descentralizado e ótimo para ambientes que precisam de inovação e adaptação o tempo todo. Certo? Agora que a gente já entendeu os ingredientes, vamos ver as receitas de bolo mais comuns. Ou seja, os modelos de estrutura que a gente mais vê por aí no mundo real. A estrutura linear é a mais antiga e simples que existe. O melhor exemplo é o exército. A autoridade vem de cima para baixo numa linha reta, sem desvio. Cada pessoa tem só um chefe. É o formato clássico de pirâmide. O legal da estrutura linear é que ela é muito simples e clara. Todo mundo sabe quem manda. O problema é que ela pode ser bem rígida, lenta e acaba sobrecarregando demais quem está lá no topo. Funciona bem para empresas pequenas, mas pode acabar sufocando o crescimento. Agora, a lógica muda completamente. Em vez daquela cadeia de comando única, a empresa se agrupa por especialidade. Um departamento de marketing, outro de finanças, outro de produção. A autoridade aqui não vem só do cargo, vem do conhecimento técnico da pessoa. O ponto forte aqui é a excelência técnica. Você junta os melhores especialistas em cada área. A desvantagem? Pode criar aqueles silos que a gente falou, onde cada departamento se preocupa mais com as suas metas do que com as da empresa. A comunicação entre as áreas vira um desafio e pode dar até briga sobre para quem responder em certas tarefas. Quando as empresas crescem e começam a fazer um monte de coisa diferente, a estrutura divisional vira uma boa opção. A organização é dividida em unidades quase independentes, cada uma focada num produto, no mercado ou numa região. Pensa numa empresa grande com uma divisão para a América Latina e outra para a Europa.
Essa estrutura dá agilidade e um foco grande no cliente, porque cada divisão se adapta à sua própria realidade. O lado ruim é que pode ter duplicação de esforço, né? Cada divisão com seu próprio marketing, por exemplo, isso acaba com a economia de escala, que é a capacidade de baixar custos fazendo as coisas em grande volume. E a colaboração entre as divisões também pode ficar fraca. E se a gente pegasse o melhor da estrutura funcional e da divisional e juntasse tudo? O resultado é a estrutura matricial. Aqui, a pessoa pode responder tanto para o chefe do seu departamento, tipo de engenharia, quanto para o gerente do projeto em que ela está trabalhando. É um modelo híbrido. A grande vantagem desse modelo é a flexibilidade. É ótimo para ambientes complexos e que vivem de projetos. O desafio, claro, é a tal da dupla subordinação. Ter 2 chefes pode gerar conflito de prioridade e um estresse danado se a coisa não for bem gerenciada. Então tá, depois de ver todos esses modelos, a gente chega na pergunta final. Afinal de contas, qual deles é o melhor? E a resposta é: não existe um modelo que seja o melhor para todo mundo. O ponto principal é que a estrutura tem que servir à estratégia e não o contrário. Uma empresa que quer inovar no mercado superdinâmico precisa de uma estrutura bem diferente de uma que só quer ser eficiente nos custos no mercado estável. O segredo é o alinhamento. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O jeito que uma organização é desenhada tem um impacto direto no nosso dia a dia, na comunicação, na carreira e na capacidade de fazer um bom trabalho. Vale a pena pensar, a estrutura onde cada um trabalha está ajudando a desenvolver o potencial ou está limitando?